Olá, amigos e amigas do Fala Aberta no Bio Agora. Hoje, mais um dia, iremos esclarecer e trazer política para dentro da sua casa. Hoje estamos com Alan Pierre. O Alan Pierre é pré-candidato a vereador por Maceió, pelo MDB, e morador do Bio. Então, hoje a gente vai falar muito sobre o Bio, vamos falar muito sobre infraestrutura, vamos falar também sobre a questão da mobilidade no Bio. Então, olá, Alan, seja muito bem-vindo ao Fala Aberta no Bio Agora. Então, conte um pouquinho da sua trajetória, da sua história, para quem está chegando agora e não te conhece. Primeiro, satisfação, né, Danúbia? E satisfação em saber que você é beneditense, como a gente chama, né? Parabéns também ao Bio Agora, que tem sido esse site, esse meio de comunicação amplo e irrestrito para levar as coisas de Maceió, do Brasil, mas especialmente do nosso bairro, do Benedito Bentes, né? Que a gente tem tanto carinho por ele. E aqui mando um abraço a todos do Benedito Bentes, da nossa parte alta. Bom, eu cheguei no Benedito Bentes com 4 anos de idade. E sou oriundo do Estáquio Gomes, morei de 0 a 4 anos e com 4 anos fui ao Benedito Bentes em 1990, na rua B49, no Benedito Bentes 1. E aos 14 anos, aí por volta de 1998, eu comecei a entrar no movimento comunitário, na política comunitária do Benedito Bentes. Hoje eu tenho 40 anos de idade. E comecei, Danúbio, exatamente porque eu sou filho de uma servidora pública. Eu não tenho pai nem na identidade, nem conheci meu pai. E filho de uma servidora pública que se aposentou ganhando um salário mínimo. Eu vivi greves no último governo do Suruagi. O Benedito Bentes naquela época muito distante, né, de Maceió, né? Ninguém gostava de ir para o Benedito Bentes. Rapaz, você mora onde? No Benedito. Rapaz, você mora no Benedito Bentes, é muito longe e tal. Então aquilo ali, nós tínhamos, você como beneditense sabe, nós tínhamos todos os problemas de infraestrutura social, da distância da cidade, problema de transporte, problema de tudo. E aquilo já na minha juventude me despertou começar a fazer parte do movimento comunitário do Benedito Bentes. Então, apesar de ser jovem, de ter meus 40 anos, eu sou da época de Carminha, que virou nome de conjunto porque a Carminha levou essa homenagem, porque ela faleceu na campanha de 2020, de 2000, na reeleição de Cátia Borneo. Eu sou da época de Silvânio Barbosa, que ainda nem tinha a prefeitura comunitária, de Zé Maria Corredor, da Léo do Bifest, do Cícero Berto, que além de empresário era um grande líder no Benedito Bentes. Eu sou dessa turma toda antiga, de Amaro da Hora, no João Sampaio, de Acácio Costa, na Arda Bem, do Carlinhos Muzenza, de toda uma turma antiga. Eu comecei muito cedo, como eu lhe disse aqui, eu era adolescente. E uma das primeiras lutas minhas no Benedito Bentes foi pela implantação do Conselho Tutelar no bairro do Benedito Bentes. Naquela época, eu ainda adolescente, aí já próximo de 2020, 2001, o Benedito Maceió tinha um Conselho Tutelar. E aí poucas pessoas sabiam o que era o papel do Conselho Tutelar, a importância dele. E aí nós iniciamos uma grande campanha de abaixo-assinado no bairro do Benedito Bentes, criamos o Fórum Permanente em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente do bairro do Benedito Bentes e intitulamos uma campanha urgente, Conselho Tutelar no Benedito Bentes. E eu ainda era adolescente. E por onde eu andava eu dizia, olha, eu estou lutando para um direito meu, que é ter um conselho tutelar. E sempre foi assim, então a gente sempre participou das pautas a vida toda do bairro do Benedito Bentes, luta contra o aterro sanitário, luta contra novos conjuntos habitacionais em que a gente não é nada contra ao direito habitacional, mas não dá, Danúbia, para a gente colocar as pessoas sem infraestrutura social. E nos últimos anos a Prefeitura de Maceió tem feito isso, você tem construído conjuntos habitacionais sem dotar da infraestrutura social. O que é infraestrutura social? É educação, é saúde, é cultura, é lazer. A gente precisa entender que o ser humano, o cidadão, a criança, o adolescente, o homem trabalhador, a mulher, o idoso, ele é como um todo. A nossa Constituição, ela não só prevê o direito à habitação. É o direito à habitação, é o direito à cultura, é o direito ao lazer. É tanto que hoje nós temos mais de 5 mil crianças e adolescentes com dificuldade de vaga nas escolas. Tudo isso é por quê? Porque o bairro do Benedito Bentes cresceu, mas a sua infraestrutura social não acompanhou. Então todas essas lutas que a gente viveu e vive no bairro do Benedito Bentes, foi o meu início da minha vida política.
Foi o meu início da minha vida política. Eu também fui do movimento de juventude, eu cheguei a ser diretor da UESA, da União dos Estudantes Secundaristas de Alagoas, participei ativamente do movimento de juventude, de movimentos partidários de juventude, é algo que eu sempre gostei. Apesar de ser advogado, a minha profissão é advocacia, eu sou advogado há 13 anos, tenho muito orgulho da minha profissão e não poderia ser diferente, porque defender direitos, lutar por direitos, por justiça, tem uma similitude grande com a atividade política, né? A boa política, é isso que a gente busca, é os direitos iguais, é a participação de todos, a busca pela igualdade social, a busca para que os menos favorecidos, as pessoas de alta vulnerabilidade social possam ter os seus direitos garantidos. Então isso não seria diferente. Então, se eu comecei aos 14 anos a minha atividade comunitária, eu não poderia ter outra formação a não ser a formação de bacharel em Direito e ser advogado. E também sou um militante ativo na advocacia, né? Eu já fui presidente da Comissão da Criança e Adolescente da OAB em Alagoas, membro nacional da Comissão da Criança e Adolescente da OAB, membro da Comissão de Direitos Sociais, e como liderança também da advocacia, e liderança da advocacia de Maceió e da parte alta, onde recentemente eu consegui 2 feitos importantes. Uma foi o posto avançado da OAB Alagoas, lá no bairro do Benedito Bentes, ali no Rodrigo Camelo, no empresarial Rodrigo Camelo, em frente ao shopping. E a outra foi que não fechasse o fórum do Benedito Bentes, né, que é tão importante para garantir o acesso à justiça. Isso tanto como cidadão beneditense, líder do bairro do Benedito Bentes, mas também como advogado, eu milito, atuo na defesa da advocacia. E quando a gente defende a advocacia, se a advocacia ela é forte, a gente está defendendo também uma sociedade mais forte. Por que te despertou tão tarde a vontade de ter um mandato? Eu sei que você já participou de outras eleições, mas assim, você começando aos 14, podia ser que aos 18 você já tivesse despertado essa vontade de ter um mandato, até porque você fazia parte daquele grupo que foi alavancado pelo Silvano, que tem hoje que tem hoje nessa história Ciderlane, Brivaldo, Silas, tem um grupo. Então assim, por que isso não te despertou antes, entendeu? Levar todo esse teu know-how e toda a expertise do Benedito para se ter uma representatividade maior do bairro para Maceió. Deixa eu te explicar, Danúbia. Vontade da gente buscar um mandato sempre houve. Mas, evidentemente, são coisas assim. Eu sinto, eu estava dizendo agora há pouco que você precisa ter convicção, você precisa se sentir preparado, você precisa se preparar para ir à busca de um mandato. Eu não me sentia preparado como me preparei para a eleição de 2020, eu só fui candidato uma única vez, que foi na última eleição, tive 2.985 votos. Desses 2.985 votos, nós tivemos mais de 60% só no bairro do Benedito Bentes. E eu não acredito, Danúbia, que a gente possa disputar uma eleição sem se apresentar para a sociedade como alguém que possa de fato representar, de estar no legislativo. Eu iniciei cedo, mas eu não tinha um nível superior, eu não tinha o currículo que eu fui construindo durante a vida pública. Eu já fui superintendente administrativo e financeiro da Assistência Social do Estado, eu já fui diretor do PROCON em Alagoas, eu fui presidente da Comissão da Criança e Adolescente da OAB, eu fui consultor jurídico da Assembleia Legislativa e do FECOEP, eu já fui diretor de limpeza urbana na cidade de Maceió, eu fui subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado da SEDETUR, eu recentemente fui diretor executivo do Alagoas Ativos e fui adquirindo a experiência entre a sociedade e a gestão pública. Porque eu entendo que a gente não pode colocar no legislativo, seja o legislativo municipal, a Câmara Federal ou o Senado, a gente não pode oferecer o nome à sociedade tão somente pela nossa vontade. Ninguém é candidato, ninguém busca um mandato por si só. E eu, como venho, igual a você, de uma origem de um bairro populoso, que não sou de família tradicional, que não tenho condição financeira, eu sou um trabalhador, sou advogado de carteira assinada, vivo da minha advocacia, já ocupei vários cargos públicos, mas não detenho esse poder econômico. Você sabe muito bem que o nosso estado ele é um estado das capitanias hereditárias. Furar essa camada de ozônio, ela não é fácil. Você furar essa bolha não é uma coisa fácil. Sobretudo quando você não detém a condição financeira.
financeira, né? A gente, infelizmente, a gente está evoluindo bem, mas infelizmente a gente ainda tem eleições com métodos de pragmatismo que dificulta eleger pessoas de boas ideias, como, por exemplo, você, que é uma mulher, que é negra, que é de um bairro do Benedito Bentes, que é moradora da nossa, por trás da Telaz, assim como a gente chama, no bairro do Benedito Bentes, que lutou, que luta diariamente, que tem boas ideias, que seria e será, se tiver a oportunidade, um excelente representante, mas infelizmente os métodos tradicionais dificultam. Então, o que é que eu entendi? Como eu comecei muito cedo, a gente foi se preparando. E, na verdade, assim, o meu amor pela política, por defender a sociedade, ele não é pelo imediatismo de ter um mandato. Então, quando eu comecei com 14 anos, não era o fato de, eu quero ser um vereador, não, eu tenho que ser. Não, foi uma construção. Para você ter ideia, assim, até você tocou aí, eu e Silvano, nossos grupos políticos eram de campos opostos. A gente se tratava muito bem, até porque contemporâneo, amizade boa, uma relação tranquila, mas no campo de ideias, o Silvano era um outro caminho. A exemplo disso, em 98, eu acompanhei o projeto da primeira eleição de Ronaldo Lessa a governador do estado. O Silvano apoiou o ex-governador Mano, né? Então, assim, a gente sempre teve uma trajetória política um pouco diferente de posições. Estivemos juntos na eleição de 2010. Fizemos uma grande unificação política já para a prefeitura comunitária em 2009, 2010, isso tem 14 anos. E Silvano foi candidato a deputado estadual com o nosso apoio, o apoio do nosso grupo político, formado por mim, Martins, Cordeiro, Leandro, Jailson e tantos outros que ainda hoje continuam com a gente, para fazer o Silvano deputado estadual. Silvano não tinha sido nem vereador. Nessa eleição, o Silvano perdeu a eleição de deputado estadual por 1.000 votos. Teve uma fantástica votação, 15.000 votos. E assim, como você acabou de dizer, Alan, por que você demorou tanto a buscar um mandato? A mesma coisa que se você enxergar do próprio Silvano. O Silvano foi um desbravador, mas Silvano, assim, uma ingratidão do tempo, eu não digo assim, o Silvano passou 3 eleições de vereador para ganhar uma. Sim. Foi uma injustiça, porque assim, a gente tem que reconhecer que o Silvano foi o maior líder político do bairro do Benedito Bentes, né? E assim, lutava mesmo, era um cara que se dedicava de manhã, à tarde e à noite à política do bairro, à busca do bairro, era um defensor incansável. E você vê que levou 3 eleições de vereador para ganhar uma e mais uma de deputado estadual. Então assim, não é fácil você conseguir esse mandato. E eu também não queria ser um candidato vazio. Então, por onde eu ando hoje, Danúbia, eu tenho como me apresentar. Certamente você não vai em um médico se você não conhecer a capacidade dele. Você não vai em uma cabeleireira se você não confiar nela. Certamente as pessoas não devem votar em alguém para ser vereador no legislativo que seja vazio. Né? O que é que você quer? Não, você sabe o que é que faz um vereador? Qual foi sua história? O que é que você ajudou na cidade de Maceió? Qual é o seu propósito? Não, é porque eu quero ser vereador. Não, mas quer ser vereador por quê? Você não ajudou nada na sua cidade? Porque ser vereador, eu costumo dizer que é o servidor público. De onde é que vem a palavra servidor público? Servir ao público. Quem é o público? A sociedade. É o servidor que mais depende do público. Porque a cada 4 anos, o vereador, o deputado, ele passa pelo novo concurso público. Qual é o concurso público dele? As urnas. Isso. Então ele tem que prestar conta à sociedade. Então eu não poderia ser candidato a vereador, na minha visão, sem ter um nível superior, sem ter contribuído diretamente com a sociedade maceiense, sem conhecer a minha cidade, sem conhecer bem o meu bairro, sem ter grupo, porque ninguém é candidato de si mesmo. Né? Eu não posso atribuir meus 2.985 votos a mim, dizer eu tive os votos. Não, não é assim. Você está ali como procurador, representante da vontade de um grupo, onde as pessoas multiplicam para que você tenha aquela votação. Ninguém é forte sozinho. Política não se faz sozinho. Na verdade, nada na vida você faz sozinho. Você está aqui me entrevistando, quantas pessoas estão por trás aqui que não são vistas? Exatamente. Mas que sem eles você não conseguiria fazer esse programa. Então, o político que diz, eu cheguei, o individualismo na atividade política ele não existe. Então eu fui me preparar, eu fui convencer as pessoas e também ser convencido de que poderia ser um nome, ao ponto de que fui candidato. Tive uma excelente votação. A Câmara de Vereadores, esses 4 anos, ela tem vereadores eleitos e suplentes, mais de 10 que assumiram ou estão no mandato com votação igual ou menor
que é a nossa, mas eu também sou muito tranquilo nisso, como eu te falei. A política que eu faço e que sempre acreditei não é pelo imediatismo de um mandato, é porque eu sei da importância da política na sociedade e eu sou parte da sociedade. A gente vive num bairro onde, como você falou no início, só cresce. Só cresce. Eu acho que desde de 90, todos os conjuntos que eram destruídos em Maceió, criava-se outro conjunto no Benedito Bentes e colocava as pessoas lá sem ter essa infraestrutura social de educação e tudo. E tudo apensado a um único terminal de ônibus. E aí hoje a gente se vê com 2 representantes, a gente pode dizer assim, cresceu o terminal, cresceu, e isso a gente tem que agradecer ao Silvano, que era um lutador incansável, né? Para se ter um equipamento de lazer, que era a praça, se ter um terminal que comportasse todo mundo, só que a gente passa 38 anos do Benedito, a gente tem 22 grotas dentro do complexo, a gente tem mais de 20 conjuntos habitacionais, contando com loteamento, contando com aqueles novos espaços, e a gente tem o mesmo terminal. A gente tem a mesma coisa, e a gente não discute o cotidiano. Por onde eu passo, eu tenho dito que a gente não tem discutido o cotidiano, né? A prefeitura, junto com a DNTT, diminuiu a quantidade. Hoje existe um fluxo padrão de ônibus, né? Cada linha tem uma quantidade X de ônibus, só que você tem uma população que é maior que Arapiraca, dentro de um bairro, para poder fazer toda a mobilidade dentro da cidade que já tem uma estrutura caótica. Então, e a gente tem 2 representantes que eu não vejo nem se mover no bairro, né? Eu digo que eu tenho um lugar de fala para estar tocando nesse assunto. Eu não consigo ver os vereadores do bairro transitando pelo bairro. Eu não consigo ver um Ciderlane na padaria, eu não consigo ver o Brivaldo fazendo compra no preço bom, eu não consigo ver o pessoal vivenciando o bairro. E cada vez mais essa infraestrutura ficando caótica, mas aí eu tenho festa no São João, né? Eu tenho festa no Carnaval, mas eu não ligo a praça. A gente destruiu um equipamento de lazer, que era aquela pista de bicicross, que era a única do Nordeste em dimensões reais, para construir um ginásio, que seria a salvação esportiva do bairro, e você tem aquilo parado desde 2019. Eu queria que você situasse essa representatividade que a gente tem e colocasse quais são os projetos que você tem para a questão dessa infraestrutura básica, que é a de mobilidade. Eu era adolescente, tinha meus 10 anos de idade, eu fui para a inauguração do terminal de ônibus, que é ali na B, onde eu sempre morei, perto de você, ali na Telásia. O superintendente, na época, era o Júdice Cabral. 1994, o Ronaldo era o prefeito. O terminal de ônibus do Benedito Bentes é o mesmo, o terminal não, todos os terminais de ônibus do bairro do Benedito Bentes é a mesma infraestrutura da hora que foi entregue. Essa é a grande verdade. E nada mudou. Porém, a população do Benedito Bentes hoje é uma população que, como você muito bem colocou, igual ou maior do que Arapiraca. E aí é exatamente aonde eu vejo o seguinte: qual é o grande problema dos nossos representantes? É que ganha a eleição de imediato, a relação com os prefeitos, elas não se torna uma relação republicana, democrática, do papel do vereador que é eleito pelo bairro, que vai, nos momentos que tem que aplaudir, o prefeito aplaudir, mas nos momentos que tem que lutar pelos direitos da população que lhe elegeu, há uma omissão, porque cria uma submissão entre a relação do vereador e a relação do prefeito. Você pode ser bancada, não há problema de você ser bancada do prefeito, mas você tem que entender que o legislativo é um poder e que o executivo é um poder, que você é vereador de mandato e o prefeito é prefeito porque tem um mandato. Então, o que é que a gente entende? Isso criou uma cultura. Os representantes do bairro criam uma relação de submissão. E quando cria essa relação de submissão, que falta a independência, a voz, que era para ser voz, falta. Então, por que tantos problemas sociais do Benedito Bentes não são resolvidos? Porque você não vê cobrar. Você não vê cobrar. E o danado, o problema de tudo é o seguinte: aí o prefeito vai dar uma ordem de serviço. Todo mundo quer ordem de serviço. Se a obra para
e leva tempo, ninguém aparece para dizer mais nada. E a obra se perdura. Por exemplo, o ginásio da Praça Padre Cícero está lá até hoje, né? A Praça da Juventude está abandonada até hoje. O céu do Frei Damião, pronto há não sei quantos anos, está abandonado até hoje. Os postos de saúde do bairro do Benedito Bento são os mesmos e a população não é a mesma. As escolas municipais são as mesmas, praticamente as mesmas, e a população não é a mesma. Os terminais de ônibus são os mesmos e a população não é a mesma. Então, isso era papel de quem? A Praça do Celi está abandonada. A Praça Padre Cícero, que já vão mudar o nome, né? Todo mundo no Benedito Bento só conhece aquela praça de duas formas, ou Praça Padre Cícero ou Praça da Formiga. Então, a Praça Padre Cícero, a obra acabou, está lá do mesmo jeito, a obra começou e não termina, né? Então, assim, e aí? Então, isso não é papel do vereador? Isso é papel de quem, se não é do vereador? Entendeu? Então, essa falta de independência, essa submissão ao prefeito, faz com que os avanços no Benedito Bento não aconteçam. E a gente fica à mercê de quando a prefeitura quer dar uma ordem de serviço. E por que ela faz isso? Porque não tem ninguém que faça o contraponto. A gente precisa de pessoas independentes, que tenham independência. A gente não pode ganhar uma eleição de vereador, ter um mandato de vereador e trocar a independência por um posto de saúde, pelo mercado público, por uma indicação ali, outra indicação acolá. Afinal, você é representante de um bairro, do bairro que mais cresce e que tem os problemas sociais grandíssimos. Por quê? Porque os problemas são grandes. Porque, como você muito bem colocou, o Benedito Bento vem abraçando Maceió há décadas. Quantas pessoas, quantos conjuntos do Benedito Bento não foram construídos no Benedito Bento para a gente absorver pessoas da região da Lagoa, do Vegel, que essas pessoas são nossos co-irmãos. Porém, a infraestrutura social não acompanha e a gente precisava ter legisladores mais fortes para levar esse debate forte para a Câmara. Diferente disso, a gente vai ficar à mercê do próprio tempo e da própria sorte. Quando o executivo municipal quiser, ele vai lá e dá uma ordem de serviço. E uma ordem de serviço não significa a entrega da obra. A exemplo do que eu citei aqui, temos várias obras abandonadas sem perspectiva sequer de entrega. Mas, infelizmente, a gente vai caminhando para o nosso encerramento. Mas antes eu tenho um recadinho para dar. Tu gosta de viajar? Muito. Então, já conhece a Natural e Viagens e Turismo? Não. Então, Natural e Viagens e Turismo é um dos nossos patrocinadores. E agora, nesse mês, entre julho e agosto, ela está com circuito de frio, tanto de Pernambuco quanto de Alagoas. Eu sei que vai ser meio complicado, tem aí uma eleição pela frente, mas se quiser ir, Natural, segue lá no Instagram, Natural e Viagens e Turismo. E mandar um abraço também para o Alberto, que é diretor da FAT. E está sempre ligadinho aqui com a gente. Esse programa, Alan, é um programa de esperança sobre todas as coisas. A gente quer mostrar que a política de Maceió, a política alagoana, não é aquela política feudal. Existe sim pessoas preparadas, pessoas que querem mudar a realidade e mudar essa realidade estrutural, né? E não só ficar brincando de construir roda gigante na orla. Então eu queria que tu levasse essa tua mensagem de esperança, não só para o povo do Benedito, mas para o povo de Maceió. Quero agradecer ao Bio Agora. Importantíssimo esse debate. Você vê que o tempo passa que você nem senta. A gente poderia falar aqui do Bio e de Maceió horas e horas. Parabenizar você, Danúbio, pela postura, pela desenvoltura. Não seria diferente pela sua capacidade de mulher, a capacidade de liderança que você é. A esperança que eu deixo é, na verdade, que o povo de Maceió, de forma geral, todos os maceioenses, façam de fato uma reflexão. Se o poder legislativo que aí está, de fato representa, porque uma vez que a gente vai às urnas e vota, a gente legitima quem está nos representando. Independente se a gente votou no que ganhou, no que está na Câmara, ou votou em quem perdeu. A gente fez parte do processo. Então a gente precisa escolher bem, a gente precisa dar oportunidade às pessoas que venham da sociedade. A gente tem que quebrar essa casta que existe. A gente precisa ter um executivo que olhe para Maceió como um todo. Eu não sou contra festas, eu não sou contra as atividades festivas, mas há necessidades mais gritantes que está na cara, que é visível na cidade de Maceió. Porém,
É como eu falei antes, Danúbia, isso não acontece porque a gente tem um legislativo que se omite a fazer o seu papel constitucional, que é o papel de legislar e de fiscalizar. Então, portanto, o executivo, ele, num ditado bem popular, corre frouxo, né? Então as prioridades não são as prioridades da população, não é a prioridade do cidadão macioense, a prioridade é dita pelo próprio executivo e sem discutir com a sociedade. Por que acontece isso? Porque infelizmente a gente não tem no Poder Legislativo uma caixa de ressonância da sociedade. Então a esperança é que cada dia mais eu tenho certeza que os menos esclarecidos, mas porém eleitores, da mesma forma que os mais esclarecidos, estão se aproximando em pensamento e estão buscando, a partir da eleição, votar melhor, dar oportunidade a pessoas para que a gente tenha um legislativo mais forte e que exerça o seu papel e que cobre do executivo. Um executivo que, se tem um legislativo forte, o executivo necessariamente também tem que ser forte, sob pena de viver as fiscalizações e as legislações que vêm do legislativo, que é papel peculiar do legislativo. Então eu torço muito para que nesse pleito de outubro, nomes que possam de fato representar a sociedade cheguem na Câmara de Vereadores e a gente continue trabalhando por Maceió e a gente tem essa cidade linda, de canto a canto, com tantas culturas, com tantas formas, com tanta diversidade de pensamento, de ações, que a gente possa ter uma Maceió mais forte, que já ganhamos com tanta beleza e pelo povo que a gente tem aqui. Alain, muito obrigada mesmo. O Bill agora fica assim, satisfeitíssimo por esse momento. E a todos vocês, até a próxima quarta no Fala Aberta.